como, Edson, como pode um ministro do Supremo ainda ter escritório particular? Isso é lobby, isso é concorrência desleal com advogado, isso é um assinte ao Brasil, aos advogados do país. Aí você tem do outro lado o chefe aí desse processo da fake news, que é a lei dos medos persa, a lei dos medos, que é o processo da fake news, que tem aí à frente um homem de pouco escrúpulo, que é o ministro Moraes, Alexandre Moraes. De tanto lidar com criminosos, ele adotou a personalidade dos criminosos. É comum na advocacia criminal isso. Eu, como advoguei muito tempo no júri, naquela época fiquei muito leniente com o homicídio. Fiquei leniente. Você se acostuma, justifica, explica, e aquilo emocionalmente acaba te influenciando. E o Moraes, que defendeu muitos anos através dessa Corp, essa empresa, Transcooper, a empresa de ônibus que lava dinheiro aí do PCC, o primeiro comando da capital, o maior grupo de traficantes do Brasil, ele adotou a audácia dos canalhas. Ele tem a audácia dos canalhas. Aí pega, quando ele muda para Brasília, para ser ministro do Supremo, leva junto a dona Vivi, que é uma boa dona de casa, uma boa chefe de família, uma boa mãe, mas que passou a vida com um umbigo no fogão e com um umbigo no tanque de lavar roupa. Chega em Brasília, vira jurista. A dona Vivi de Moraes virou jurista. Ela saiu do tanque de lavar, do fogão de cozinhar e virou jurista. Quem é a dona Vivi de Moraes? Vocês já ouviram falar nessa jurista? Quem é kardecista crê que pode ter havido aí a reencarnação de Rui Barbosa, e Rui Barbosa reencarnou rachado. Está na época aí da rachadinha, então ele reencarnou rachadinho na dona Vivi, porque ela não é ninguém como advogada, e é absoluta campeã das sentenças no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Eleitoral, onde o marido dela é ministro. Isso é um absoluto absurdo. E a OAB não fala nada. Há uma concorrência desleal. A mulher do Toffoli advoga, dá a ele um mensalão de R$200 mil. O Toffoli casou com uma advogada também ultra culta, é outra encarnação de Rui Barbosa, o Clóvis Bevilacqua, rachadinho também, e ultra culta. Elas ganham todas do Supremo. O Brasília virou o seguinte: os escritórios de advocacia são o filho do ministro, as mulheres do ministro, o ex-ministro do Supremo. É uma coisa assim, é uma advocacia administrativa privilegiada. A dona Vivi é alonga-manos do seu Alexandre de Moraes. Embargos auriculares, ele ganha tudo por ela. Ela é sócia dele, de cama e mesa. Ela só não é teúda e manteúda, porque quem tem mais dinheiro é ela, com as indenizações milionárias que recebe. Eu quero falar isso ao Edson, porque nós conversamos essa semana em São Paulo. Nós temos no PTB 4 constitucionalistas, 2 criminalistas e 2 especialistas em legislação eleitoral. Pagamos salário a eles. Então, eles resolvem essas coisas. Nós estamos fazendo para um monte de gente que era do PSL, por respeito ao colega, por amor aos deputados que não têm condições e ninguém paga para eles. Nós estamos fazendo pelo PTB. Ajuizamos já 13 ações no Supremo Tribunal Federal. Mas se eles forem ao escritório de qualquer um desses que eu me referi aqui, da dona Vivi, vai lá no escritório da dona Vivi, 1,5 milhão, 2 milhões, 1 milhão, fala assim 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, como se fosse assim, R$150, R$200, R$1.000. É um absurdo, é o absurdo do absurdo. E quem cobra 1,5 milhão de um deputado federal, sabendo que ele ganha líquidos 23, 24 mil reais por mês, quer que ele seja corrupto, quer que ele roube
para pagar o escritório de advocacia, que não tem como pagar. Então, nós estamos colocando lá os advogados do PTB para que esses advogados que vêm sendo perseguidos, expulsos dentro do PSS, do PSL, esse grupo que não é ligado ao antigo presidente e que é mais ligado ao presidente Jair Bolsonaro, nós temos feito para eles essa advocacia através dos advogados do PTB capazes, gente capaz, gabaritada, qualificada, basta ler o que eles escrevem. Não é diferente do que escreve a dona Vivi. Pelo contrário, é muito mais pesquisado e muito mais bem embasado. Só que ela tem embargos auriculares e ela é a longa-manos do seu Alexandre de Moraes. Tem o escritório do Barroso advogando, o escritório da mulher do Toffoli advogando, o Gilmar é dono de universidade, tem curso na Europa, está milionário. Eu conheci o Gilmar Mendes, pobrezinho. Ele era assessor jurídico da Casa Civil e nós escrevemos juntos a defesa do Collor, na época do Collor. Eu, ora, ia ao gabinete dele, humildezinho, pequeno, gabinetezinho, lá num cantinho ali da Casa Civil, no Palácio do Planalto, ou ele ia no meu gabinete, no 208 do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Tinha até os dentes ruins, porque quem não tem dinheiro tem dificuldade de cuidar de dentes. Hoje é milionário, ficou milionário com salário público. Ele não tem de onde, não ganhou na loteria, não ganhou na Mega Sena, não ganhou na acumulada, não ganhou no prêmio de Natal. Ficou rico. Como? Como ministro do Supremo? Mas ele é assalariado, ele é empregado do povo, ele é ministro nomeado. Nomeado! Ele não é concursado e nem eleito. É nomeado pelo pior lobby que tem, o lobby dos advogados e o lobby das empreiteiras, dos frigoríficos, da TV Globo, o lobby dos partidos de esquerda. O que há de pior é esse grupo hoje do Supremo Tribunal Federal. E perdeu o escrúpulo. E para calar os alferes do Messias Bolsonaro, eu já tive... O nome Messias é o nome santo, é o sinônimo de Jesus. E Bolsonaro, guerreiro. O Bolsonaro é o guerreiro de Deus. E nós temos o dever de defendê-lo. Defendê-lo das calúnias que ele recebe da pepa e da fruta. A fruta e a pepa vivem caluniando o presidente Bolsonaro. Compete a nós defendermos o presidente Bolsonaro, o Messias Bolsonaro, o homem que veio para cá com o objetivo de nos livrar da esquerda, do autoritarismo, do ateísmo, do anticristo. Ele que veio para nos impedir que o Brasil caia no abraço satânico do Leviatã. Messias, Bolsonaro, já tem o nome de berço, é o guerreiro de Deus. E nós viemos para impedir que outros adélios o esfaqueiem. Nós daremos o nosso peito, vamos botar o nosso peito na frente, para impedir que outro adélio fira o nosso presidente da República, esfaqueie ou no peito ou nas costas. Nós estaremos ao lado dele, verteremos até nosso sangue, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele encarna, ele incorpora, ele sintetiza o nosso credo. Pátria, família, liberdade, democracia e amor a Deus. Ele sintetiza o nosso credo. E ele, que é um homem honrado, que não rouba e não deixa roubar, tem a nossa luta pela convicção. Você veja, a esquerda luta para defender um ladrão, para não sossobrar, para não naufragar, que é o Lula. O Lula já foi condenado em 3 instâncias, está solto por favor do amigo do meu pai. Quem deu habeas corpus para ele foi o Toffoli, presidente do Supremo. E quem soltou o Zé Dirceu foi o seu Gilmar Mendes, também condenado a 30 anos. São homens que são condenados com trânsito em julgado e estão em liberdade e nem tornozeleira usam. Agora veio aí esse negócio do Covid, soltaram 3.200 facinorosos, traficantes, homicidas, estupradores, pedófilos, todos na rua em liberdade. E quando o Melrer, que era um velho deputado,
de 77 anos, errou, se meteu em corrupção passiva, lavagem de dinheiro, mas 77 anos, cardiopata gravíssimo, diabético, em último furo, pediu ao Fachin que ele fosse morrer em casa. O Fachin negou. Eles soltam 3.200 facinorosos, mas um velho moribundo, eles só deixaram sair do presídio no saco plástico para impedir que a própria família o pranteasse, porque ele pegou o Covid na cadeia e quem é morto de Covid sai no saco plástico. A família não pode abraçar, não pode prantear, não pode chorar, mas o estuprador. E olha aqui, isso é um fato objetivo, concreto. A doença do Meurer era um fato concreto. Essa coisa aí, esses 3.200 bandidos podem adoecer, isso não é um fato concreto, é um fato abstrato, é adjetivo. Isso aí pode ou não pode? E eles já tiraram a tornozeleira e muitos se mandaram. Quer dizer, o Supremo hoje, eu não consigo entender. O Gilmar Mendes, todo estelionatário, todo milionário, ele solta. Todo golpista, ele solta. O Marco Aurélio Collor de Mello, todo traficante grande do Brasil, 3 dias entra um habeas corpus, ele solta. Reparem, nos últimos meses, quantos traficantes o Marco Aurélio Collor de Mello soltou. E aí fica esse Supremo dizendo que nós fazemos fake news. Esse Supremo fica dizendo e querendo nos aplicar a lei do medo, nos ameaçar, como o Tribunal do Reich na Alemanha fazia com quem pensava com liberdade e não aceitava a ditadura nazista. Esse Tribunal do Reich, que hoje se transformou o Supremo, quer nos aplicar a lei do medo para que nós não digamos isso. O ódio que há no Brasil hoje, não sou eu que faço, não é o Alan, não é o Edson. O ódio quem faz a eles são eles mesmos. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta ódio, colhe ódio. Esses homens estão plantando ódio. A mulher, outro dia, a dona Vivi, deu um peitaço lá na polícia do aeroporto, disse: eu não vou passar em portal eletrônico nenhum, não aceito revista, e foi embora. E aí, quando endureceram com ela na porta do avião, ela ligou para o seu maridão, e ele entrou e disse: aqui é o ministro Alexandre de Moraes, não permito que vocês revistem as coisas da minha mulher. Que conversa é essa? Eles é que fazem o ódio a eles mesmos com essas atitudes que tomam. Eles são a usina de ódio. E alimentados pela usina de ódios da dona Pepa e do seu Fruta. Infelizmente é isso. Eles compraram gato por lebre, mas usaram também a fake news para esconder que o seu Gilmar Mendes e o presidente do Supremo, amigo do meu pai, seu Toffoli, não explicam à Receita Federal o patrimônio milionário que tem com o salário de funcionário público que recebe. Eles são empregados do povo. Como o deputado federal é empregado do povo, o presidente da República é empregado do povo, o senador da República é empregado do povo, ministro Supremo, apesar daquela pose, aquela pompa, aquela circunstância, aquela liturgia, é empregado assalariado com imposto suado do povo do Brasil. Então, com os descontos de imposto de renda, tudo, eles ganham aí R$26 mil por mês, tem patrimônio milionário. Aí 2 auditores da Receita olharam o seu Toffoli, seu Gilmar Mendes. Ué, como que esses homens têm esse patrimônio com esse salário que eles ganham? Quando tentaram intimá-los, eles fizeram a fake news. Quem instalou a fake news? Foi o Toffoli, e deu para relatar o cara que tem a audácia do canalha, o Alexandre de Moraes, para silenciar como silenciou o antagonista e a revista Cruzoé, porque eles iam colocar o patrimônio e a renda declarada.
E eles foram censurados, recolheram a banca, tiraram do prelo a revista, proibiram o antagonista de falar. Até o antagonista tomou um choque, deu uma mudança depois disso. O antagonista era mais viril. Não sei o que aconteceu com o antagonista, que o antagonista hoje está assim, mais pró-antifas, mais pró-esquerda, mais pró-patrulha do que era antes. Era independente, era corajoso, era audaz. Está ficando de rabo entre as pernas e elogiando as práticas desse grupo conservador, desse grupo de esquerda, desse grupo maoísta, marxista, socialista, fabiano, que tomou conta do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu quero dizer é isso. Me senti atingido. Várias vezes a Polícia Federal já esteve na minha casa, uma vez por ordem do Fachin, porque ele montou um processo vazio, de denúncia vazia. Eu tenho 3 acusações, eu sou acusado de crime porque fiz 3 pedidos de liberação de carta sindical, o que é da política. Você influi, a política te dá poderes de influir, de usar a influência e pedir. Tem um quarto de processos, eu pedi para credenciar 3. Virei criminoso por pedir isso. Ele desqualificou o PTB no ano de 2018, bateu no PTB na mídia, fez um escândalo nos jornais, como se nós fôssemos um vale-acordo de bandidos, quando eles, o Supremo, são um ORCRIM, uma organização criminosa para cometer crimes de abuso de autoridade. Lei 13.869, de 5 de setembro de 2019. Eles se juntaram, mais de 3, para fazer crimes de abuso de autoridade. Isso é o quê? Organização criminosa. Hoje o nosso Supremo é um ORCRIM. E ele tentou bater no PTB, tentou me desmoralizar, porque eu fiz 3 pedidos. Eu cometi o crime de pedir que liberassem processos que estavam há anos engavetados no Ministério do Trabalho. Fez uma narrativa contra o PTB e o pior, mandou na minha casa a Polícia Federal. 2 camburões vieram aqui, metralhadora, fuzil. Eu moro em Comendador Levi Gasparian, onde estou, Edson, onde estou, Alain. Aqui há 8.000 moradores. Quando param 2 camburões da polícia na porta da minha casa, o povo vem para a rua. É o assunto. Aqui não tem polícia, aqui não tem bandido. Então, aí junta a gente, o Roberto Jefferson vai ser preso. Aí os caras chegam aqui 6 da manhã, saem 10 horas, 10h30, 11 horas, depois da revista. Humilhação. Baixar tua cabeça, invadir tua casa, tua privacidade. Depois vem o Moraes, nesse crime que ele inventou, a fake news, e baseado aí na lei do medo, manda de novo a polícia de novo aqui em casa, para o camburão na porta, 8.000 pessoas, cidade pequenininha, todo mundo na rua. E agora o Roberto Jefferson vai ser preso, ele vai para a cadeia. O que é isso? E entram aqui e vão ao quarto de minha esposa e abrem a gaveta dela. Eu nunca mexi na intimidade da minha esposa, eles têm audácia, por ordem do ministro, de fazê-lo. Eu nunca abri, cara, para ver o que ela guarda, onde ela guarda a roupa debaixo dela. Eu cheguei a ficar cego de ódio. Machuca a gente como homem. Quem tem dignidade não aguenta isso. Onde está o meu direito de proteção do lar? Aonde está a minha garantia que está aqui? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição. E a minha casa toda hora, porque eu divirjo, eu falo, eu tenho pensamentos divergentes da esquerda, a minha casa é invadida e eu sou exposto como um bandido, como bem disse o Alain, chamado de bandido pelo seu Luiz Barroso, que é um homem de má índole. Quando eu saí da prisão fechada, onde cumpri 1 ano e 4 meses, sem privilégio, fazendo as coisas no boi, tomando banho frio, sem privilégio, comendo a comida da cadeia, sem privilégio, não pedi, não reclamei, não falei de nada. Mas quando eu saí para trabalhar, dei uma entrevista
falando sobre o Petrolão em 2014, que era a onda naquela época, que explodiu na Lava Jato, o Petrolão, ele manda um ofício me dizendo que se eu falasse, se eu desse uma entrevista, rádio, jornal, televisão, ele ia me colocar em regime fechado outra vez. Me fez sofrer. Me calou a força. O Barroso estão tentando. O Barroso, Roberto, o Barroso, ele o Barroso fez isso. Fez. Eu tenho guardado o despacho. Eu tenho guardado o despacho dele. Chegou para mim no escritório onde eu trabalhava a ordem dele. Se falar, vai para o regime fechado. Volta para a chave, não volta mais para a rua para poder trabalhar na progressão da pena. O Fachin, nesse processo que ele fez para desconstruir o PTB, desmoralizar o PTB sem base, sem fato concreto. Tinha lá um grupo de Goiás que fez bobagem, tudo bem, mas eu já estava tomando medida, porque compete a mim, como presidente do PTB, a fiscalização. Já tinha demitido gente, recomendado demissão de gente, e acabei expulsando do partido aquela turma de lá. Mas ele generalizou para o PTB todo, fez generalização para o PTB todo, tentou me atingir na honra outra vez, cara. É cansativo. O que eu faço, eu assumo, porque eu não minto. A verdade, mesmo que me prejudique, eu digo. E ele tentou me atingir na minha honra pessoal. A minha filha, ele proibiu, rapaz, sem instrução de processo, sem denúncia criminal. O Fachin proibiu a Cris, que é meu amor, uma pessoa a quem eu dediquei minha vida, ajudei a moldar o caráter, a personalidade para ela chegar onde ela está chegando. Proibiu de eu falar com a minha filha 1 ano. 1 ano eu fiquei proibido de encontrar com a minha filha antes de qualquer denúncia, antes de qualquer instrução criminal. Sem nenhum julgamento ele proibiu você de falar com a sua filha? 1 ano eu fiquei proibido pelo Fachin de estar com a Cris. É porque ele não sabe o que é família, ele não tem amor à família, ele não sabe que esse é o maior e mais importante desiderato de Deus. Ele não sabe que a família é a trincheira da construção da sociedade, é a coluna mestra, é a coluna astra, atlas da sustentação do Estado. Ele não sabe que o amor brota na família, esse sentimento familiar, o pátrio poder, o respeito do pai pelo filho, o amor. Isso é que constrói a sociedade. É a rua, é a praça, é a igreja, é a escola da família. E ele proibiu minha filha. Isso me machucou, me cortou por dentro, rapaz. 1 ano ele proibiu a Cris de falar comigo. Nem celular podia, porque nós tínhamos controle telemático. E fica ditando regras, batendo no peito, cantando Internacional Socialista, porque não canta o hino do Brasil. Comunista. E o Fachin? Comunista, marxista, o Fachin Eu conheci quando ele era o advogado gay na Comissão de Seguridade Social, o advogado dos gays, defendendo o casamento gay. Eu disse casamento gay não, união civil, porque casamento gay afronta a Constituição e afronta a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que o casamento é homem, mulher e filhos. E o advogado desse movimento cheio de ódios aí do seu Stedley, que é o movimento Sem Terra. Quer dizer, vai para o Supremo para botar ódio nas relações, foi para se vingar de mim pelo que eu fiz contra o PT, e repetiria. Mas tem a coragem de dizer que está lá para fazer isso. Não se calce na lei que ele não respeita para tentar atingir a dignidade das pessoas. Então, eles têm que ter corretivo. E o nosso corretivo para eles qual é? Sem ódio. Crítica a atuação deles. Sim. Crítica. Nós temos feito críticas à atuação de todos eles. Nós estamos batendo duro. Eu até outro dia me excedi, porque falei de sexualidade, quero pedir perdão, porque isso foi uma brincadeira que ofendeu gente que eu defendi quando relatei o processo da união civil dos homossexuais. Daí, pô, Jefferson, você é nosso amigo. Não faz, foi grosseria da minha parte, mas eu peço perdão porque o meu sentimento de raiva contra o Fachin e o meu sentimento de raiva contra o Barroso é muito grande, porque eles já fizeram que eu sofresse. Mas passou, eu agora não toco mais nesse assunto, mas deixar de criticá-los
pela prática irregular, esse negócio de ativismo judicial, de interpretar a Constituição a bel prazer, e o seu Barroso é mestre nessa teoria, da letra da lei, o sentimento que a letra da lei inspira ele fazer. Ele quer escrever da Constituição, não é o que está escrito aqui, como dizia o general Leônidas Pires Gonçalves. O que está no livrinho? Vamos cumprir o livrinho. O Barroso diz, vamos interpretar e dar a nossa versão para a lei, mesmo que ela seja uma lei concreta, que ela seja uma lei objetiva, clara, a gente interpreta do nosso jeito. Vamos fazer a nossa interpretação do modo que nós quisermos. Então, nós temos o direito de crítica, e eles viraram um partido político de esquerda contra o nosso Messias Bolsonaro, o nosso guerreiro santo, ou o nosso santo guerreiro, que nós vamos proteger até com o empenho do nosso sangue. Eles não tenham dúvidas disso, não é? Graças a Deus, ontem foi preso aí o Agnulo, governador de Brasília, era o homem do desarmamento. Foi apanhado com uma arma de fogo de alto poder de destruição, sem registro. A direita conservadora, eles querem desarmar, mas eles são armados até o dente para poder nos surpreender e fazer com que nós sejamos escravos do autoritarismo deles. Isso aí que a gente fica olhando com proteção do ministro do Supremo. Por isso é que eu digo, não dá para o presidente Bolsonaro, o nosso Messias Bolsonaro, governar com essa gente. É o monturo esse Supremo. É a lata de lixo da esquerda nacional. A maneira que eles foram escolhidos, deputados, tem lá o beija-pé. Beija-pé? Verdade. É o beija-pé. Eu te mando as matérias de jornal que eu coligi e colecionei do Fux, quando foi eleito por indicação da Adriana, mulher do Sérgio Cabral. Ele foi eleito por ela e pelo Zé Dirceu, a quem ele traiu. Ele conseguiu trair o Zé Dirceu, porque ele prometeu ao Zé Dirceu que absolveu o Zé Dirceu do inquérito do Mensalão e votou a condenação do Zé Dirceu. Mas a Adriana Anselmo, que foi a principal articuladora do lobby dele, ele veio representando o milionário escritório de advocacia da Adriana Anselmo no Rio. Milionário escritório, só funcionava na base do lobby do marido dela. Toda grande empresa fornecedora do Estado era cliente do escritório da dona Adriana Anselmo, jurista também de embargos auriculares. E ela fez o Fux. Ele foi numa festa na casa dela e, ajoelhou. Não foi a cerimônia do lava-pés que o Papa humildemente faz durante a Semana Santa e beija o pé dos fiéis. Não. Ele foi lá, minha madrinha, e beijou os 2 pés dela. Ele beijou os pés da... Beijou os pés da Literalmente. Literalmente, beijou. E hoje vai ser presidente do Supremo. Vai ser presidente do Supremo. Me disseram essa semana que ele tem um outro apelido, Popô. E eu estou descobrindo por que é Popô. Depois eu vou contar para o povo o apelido dele de Popô. Estou me calçando bem calçado, para dizer, ô Fux, teu apelido é Popô, deve vir lá de Angra dos Reis, a razão disso. Gente é lá de Angra dos Reis, mas teu apelido aqui no Rio é Popô. Eu vou contar essa história do Popô. Não tem mais jeito de tratar esses caras com respeito ou consideração. Eles têm que receber o tratamento que dão. Vento que venta lá, venta cá. A chuva que molha o caixão, molha o carregador. Não tem mais jeito de nós convivermos com esse Supremo de lobistas poluído, de gente ruim, como nós estamos convivendo. Essa maneira que existe hoje de lobby escolher ministro do Supremo tem que passar. O Supremo tem que ser o último degrau da carreira do juiz de carreira. O último passo, juiz de toga, que passou a vida dele julgando com respeito à toga, com respeito à balança da justiça, com respeito à espada da justiça, tudo bem. Mas vai lá, como foi o Celso Mello, por causa do escritório do Saulo Ramos, escritório milionário,
foi indicado porque era do escritório do ministro da Justiça. Quer dizer, essa é a razão dele ser ministro. Juiz sem brilho. Aí você vê o pessoal da Globo, vai falar o decano, ainda fala com aquela linguinha presa. Nem procurar o professor Reinaldo Polito, mestre de oratória em São Paulo, para corrigir aquele defeito da linguinha presa, ele procurou. Tati-bitate, ruim de parola. Levam aqueles votos todos prontos pelos juízes assessores lá de baixo. Eles não dão um voto. Repare que eles não dão um voto sem ler. Eles que teriam que ser grandes juristas, ilibados na conduta moral e sábios juristas, sabem nada, tudo voto escrito. Pega o papel e vai lendo o voto. Aquilo não é encheção de saco, é leitura de voto. Quem é que faz aquele voto? O técnico do tribunal, sim, o juiz federal que é requisitado para aquela vara, porque eles não são capazes de produzir aquele voto. Jurista no Supremo, o povo já diz, é quem empresta dinheiro a juros. Não tem nenhum. Jurista no Supremo é quem empresta dinheiro a juros. Então, eu estou falando isso aqui com desabafo, não estou ofendendo pessoalmente ninguém, não estou falando da sexualidade de ninguém, mas estou falando da origem deles, da origem, como foi parar lá cada um. A Rosa Weber era uma juíza do trabalho comunista, amiga do Carlos, ex-marido da Dilma, o guerrilheiro que fazia guerrilha junto com a Dilma. Como ela é comunista, amiga do Carlos, foi indicado pelo Carlos a Dilma, foi nomeada pela Dilma. Então, essas coisas... o Lewandowski, MR8, guerrilheiro do MR8, foi nomeado porque, além de ser guerrilheiro do MR8 e amigo do Zé Dirceu, a mulher dele era amiga da dona Marisa Letícia. Quer dizer, onde está o mérito? Qual é a qualidade jurídica desse homem? Nada, é tudo voto pronto. Eu quero pedir ao povo que está nos vendo, e eu sei que o Terça Livre tem 1 milhão de assinaturas nesse canal, que passe a olhar a sessão do Supremo, ver se eles vão com voto de improviso, se eles levam ao plenário um voto de improviso, se eles são capazes de defender uma tese jurídica e construir de improviso. Vocês vão ver que não, vem tudo escritinho pelo assessor jurídico que trabalha lá na secretaria. São juízes convocados, desembargadores convocados. O próprio Moro era juiz convocado, trabalhava com a Rosa Weber. Aqueles votos que ela dava, maravilhosos. Quando ele era juiz, ele trabalhava com a Rosa Weber? Trabalhou com a Rosa Weber na assessoria dela. Então, é fácil, né? Qual é o notório saber jurídico do Toffoli? Reprovado em 2 concursos para juiz, não tem um curso de extensão, não é pós-graduado, não tem um MBA, não tem um doutorado, nada. É amigo do meu pai. Ainda tem o rabo na gaveta da OAS e da Odebrecht. E são esses homens, rapaz, isso é que deixa a gente perplexo. É o seu Toffoli, amigo do meu pai, enrolado com o Pinheiro da OAS, que reformou a casa dele por 500 milhões de reais. E não pagou. O Léo Pinheiro, que foi o autor da reforma, e fez de graça para ele. E recebi uma mesada do amigo do meu pai, do Norberto Odebrecht. E esse homem juntou com o Nhonhô, Botafogo, o bandido, ainda suja o nome do meu time, que já está mal das pernas, que é o Botafogo, ainda tem uma propaganda negativa lá do presidente da Câmara. Mas o Baturé, presidente do Senado, são todos homens processados criminalmente. O presidente do Supremo é acusado pelos procuradores da República. E o presidente do Senado e da Câmara denunciados em mais de 3 processos. E esses homens querem atacar a honra e empichar o Messias Bolsonaro, o guerreiro de Deus, o combatente do Leviatã. Esses homens é que vão julgar no chão, o homem que incorpora as nossas tradições judaico-cristãs recebidas de nossos avós,
dos nossos bisavós, dos nossos pais, e que nós queremos deixar como legado a nossos filhos, netos e bisnetos? São esses homens, essa tríade é que vai derrubar o presidente Bolsonaro? Não, não vai. Nós vamos continuar aqui do nosso cantinho, da nossa casa, criticando esses sujeitos que fazem advocacia administrativa, usam uma advocacia privilegiada, no Supremo Tribunal Federal, com a conivência do presidente da OAB, o Santa Cruz, o Felipe Santa Cruz, aquele doutor Redondo, o doutor Redondo, obeso, redondão, balofo, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que não defende o advogado, porque esses escritórios do filho do ministro, da mulher do ministro, do ex-ministro, lá em Brasília, que cobram 1 milhão, 1,5 milhão de todo mundo, como se todo mundo achasse 1,5 milhão na rua, só roubando que se pode pagar um honorário desse a um homem desse. Não é? Esses homens têm a conivência do presidente da OAB, que tinha que estar berrando: vocês estão destruindo a advocacia de homens humildes, mais qualificados, mais preparados, mais inteligentes do que a mulher de vocês, do que o filho de vocês. Quanto advogado de mérito em Brasília que não tem chance de aparecer, de vencer na vida, cobrando aí um honorário. O cara não consegue aparecer porque o escritório para onde vão as grandes causas, olhe para onde vai o PSDB, todas as causas dos tucanos paulistas estão no escritório de Dona Vivi Moraes. Todos. Roberto. Todos eles, todos. Então é uma coisa muito triste esse Supremo Tribunal que nós temos aí, essa composição. Nós não pregamos o fechamento da instituição, que é uma tolice. A democracia é um tripé, judiciário, executivo e legislativo, mais uma vassourada. Aposentadoria compulsória dessa turma de comuna, para o país ter paz e poder crescer, é fundamental que o presidente o faça. Artigo 142, não é moderador. O Fernando Henrique diz que é. Está lá o debate nos anais da Constituinte. Fernando Henrique, Genuíno, Gerson Pérez e Bernardo de Cabral. Bernardo Cabral. Ele diz: esvaziaram tanto o executivo, criando um parlamentarismo de direito, que nós temos que dar poder garantidor ao chefe de Estado. Poder moderador. Uns estão querendo chamar de poder garantidor. Não importa. Ele é o chefe de Estado, pode convocar as Forças Armadas a qualquer momento que a crise entre instituições se agudize e aposentar por decreto-lei aquela turma toda dos 11 urubus que estão botando mau agouro no Palácio do Planalto, no Planalto Central e no povo do Brasil. Chourubu! Chourubu! Sai daí! Que estão trazendo uma sorte ao Brasil, mau agouro e destruição. Tudo que é errado tem sido feito no Supremo. Tudo. Essa palhaçada de 33 partidos políticos. Quem fez? O Supremo. Nós éramos 9 partidos. Ele acabou com a cláusula de barreira a pedido do PCdoB. Hoje tem 33. Quem fez isso? STF. O financiamento das eleições era privado, como todo mundo faz. É democrático, todo mundo aposta na democracia, botando dinheiro na eleição. O Supremo, provocado pela OAB do PT, disse que é inconstitucional o financiamento privado e decretou o financiamento público. Quem fez isso? Supremo Tribunal Federal. Opa! Tivemos um problema técnico. Que surge, voltou? No Brasil. Peraí, Roberto. Peraí, a gente teve um problema técnico. Supremo Tribunal Federal. Acho que o áudio dele voltou. Teve, mas já passou. Voltou. Bem, eu não quis interrompê-lo porque... Pô, eu já desabafei, já tô bem, já tô bom. Não, eu não quis interrompê-lo porque eu fiquei sabendo que você foi interrompido tanto na CNN quanto na Jovem Pan, né? Então eu não quis interrompê-lo. A CNN gravou comigo, entrei no ar, eles puseram no YouTube e tiraram, porque sempre ficam 24 horas no ar as entrevistas políticas da CNN. Eu quis acessar
para poder colocar no meu arquivo político. A CNN tirou do ar, deve ter sido ameaçada, tirou no ar. E, infelizmente, hoje o programa Pingo dos Is, eu falando, de repente eu percebi que eu falava e não era mais ouvido. Estava cortado o meu microfone. Uma coisa, foi indelicado sim. Aqui não tem censura, não. Viva o Terça Livre, que me deu a liberdade de desabafar e de falar o que eu estou sentindo no meu coração. Foi ruim terem suspendido um Twitter como o meu, que tem 211 mil seguidores e com 91 milhões de interações nesses últimos 20 dias. Tenho falado em média para 4 milhões e meio, 5 milhões de pessoas por dia. E eles estão impedindo que eu dialogue com os meus seguidores, com as pessoas que creem em mim. Porque eu posso ter um monte de defeito. Os meus eleitores, quando eu era deputado federal, diziam: eu não gostei daquela sua posição, mas eu sabia que você ia se posicionar. Eu nunca fui em cima do muro. Aprendi isso com meu avô Ibrahim. O homem que não tem lado, não tem fundo. E eu, graças a Deus, sempre tive lado. Mesmo que arriscando eu errasse, mas eu tinha lado. Nunca me omiti e não me omito. Tanto que estou aqui num programa de brutal assistência, brutal. Eu vim dar uma entrevista, o Alan, até graças a Deus, Alan, você não estava aí. Eu tava dando entrevista, eu fui dar entrevista pro Magno Malta no dia e teve um conflito de agenda. Você sabe por que eu estou dizendo graças a Deus que você não estava aí? Por quê? Que me contaram que você que fuma no estúdio. Eu cheguei aí, tava uma catinga de cigarro, eu falei: ué, quem é que fuma aqui? Não, Alan, eu falei: cadê ele? Não, foi pro Rio, graças a Deus. Eu horror de cheiro de cigarro. Eu sei que esse é o seu único defeito em tantas virtudes de liberdade, democracia, de amor à pátria, de amor à bandeira, de amor à família que você tem. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me deram de colocar para fora essas coisas que estavam me sufocando. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Roberto Jefferson.